Então, boa noite, prezados alunos do curso de Tecnologia e Horticultura do Instituto Federal Goiano. Quem vos fala é o professor Jardel, da disciplina Entomologia Agrícola, e hoje nós vamos finalizar a nossa aula 1, que é sobre conceitos, parâmetros toxicológicos, formulações, classificação e algumas características dos inseticidas. Então, na aula passada, nós falamos ali sobre conceito, né, quais os termos que são utilizados, qual que é o termo técnico correto. Falamos sobre a questão dos parâmetros toxicológicos também. E pegamos ali a parte de formulações, né? Então, continuando hoje a aula, nós paramos aqui na parte de classificação de inseticidas. Então, os inseticidas, eles podem ser classificados de diferentes formas. A primeira forma está relacionada com a finalidade. Então, o inseticida, ele pode ser chamado de inseticida, né, o próprio inseticida, quando ele controla inseto de forma geral. Então, vocês viram lá na nossa aula introdutória o que é um inseto, né, diferente de um artrópode, são 3 pares de pernas, e aí a gente falou bem sobre a característica dos insetos. Então, inseticida que controla inseto de uma forma geral. Só que alguns grupos de insetos receberam nomes que nós chamamos aí de nomes, classificações especiais. Boa noite aí, pessoal que está chegando. Por exemplo, para afídeos, né, que são pulgões, pragas importantes aí da parte de horticultura, principalmente na parte olerícola, na parte de fruticultura. Então, esses pulgões, eles são controlados pelos aficidas. Um exemplo de um aficida é o pirimicarme, tá? Que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Para controlar formigas, formiga cortadeira, saúvas, nós usamos ali formicidas. Então, formicidas são inseticidas que controlam as formigas. Aficidas são inseticidas que controlam afídeos, né, ou pulgões. Outra classificação comum para os inseticidas é aqueles relacionados à penetração no inseto, tá? Mais para frente nós vamos falar sobre a penetração na planta, mas aqui nós estamos falando sobre a penetração no inseto. Então, a penetração no inseto, ela pode ocorrer por contato via exoesqueleto. Geralmente, o inseto, ao caminhar, ele encontra ali a molécula do inseticida ali sobre a folha ou sobre o fruto, e geralmente a penetração do inseticida no inseto é feita ali pela perna, né? Principalmente a parte da tíbia. Então, ali na tíbia é onde o inseticida ele penetra por contato no inseto. Então, é muito comum, na hora que o inseto ele entra em contato com o inseticida, ele começar a esfregar as pernas, né? Ele para e começa a esfregar uma perna na outra. Na verdade, é quando o inseticida começa a penetrar no inseto via contato, começa a incomodar ele ali, então ele fica esfregando, tentando tirar ali o produto do corpo, né? Então, via exoesqueleto, principalmente via tíbia, né, pela perna. Outra forma de penetração do inseticida no inseto é via fumigação, via espiráculos. Então, os espiráculos são aquelas estruturas por onde o inseto respira, fica distribuído em todo o seu corpo, e a fumigação principalmente utilizada ali para controle de pragas de grãos armazenados, né, através da fosfina. A gente joga uma lona ali, protege aquela lona, né, do lado, joga sobre um monte de grãos e libera algumas pastilhas de fosfina, e essa fosfina vira gás e acaba entrando no inseto ali via espiráculo, tá? Então, para caruncho, para traça, é muito utilizada a fumigação. Também é feito em silo, tá? Silo fechado. O pessoal também faz o controle de pragas de grãos armazenados via fosfina. Outra forma é via ingestão, né? O inseto ele se alimenta da planta, a planta está com resíduo de inseticida, e o inseto acaba morrendo ali ao se alimentar daquela planta contaminada, tá? Então, essas são as 3 formas de classificação dos inseticidas pela penetração no inseto. Então, de contato, via exoesqueleto, principalmente perna, pela fumigação, via espiráculo, e pela ingestão, via intestino. Me fala um exemplo de ingestão, lagartas. Então, lagartas se alimentam das folhas, e as folhas ali estão com resíduo de inseticida, e aí o inseto acaba se alimentando da folha, mas da molécula tóxica, né?
Então, via ingestão, um exemplo. Essa aqui é a principal classificação dos inseticidas, é a que mais usualmente é utilizada ali pelo produtor, pelos agrônomos a campo, pelos tecnólogos, que é a translocação no organismo tratado. Então, ou seja, no caso ali, a planta, né, o fruto, o caule. Então, o inseticida ele pode ser chamado de inseticida de contato se ele atua somente ali no local de aplicação. Ou seja, só onde a gota caiu ali e próximo daquela gota ali. Então, somente atua naquela região, tá? Isso é muito comum também em alguns fungicidas de contato, como é o mancozeb, por exemplo. Então, alguns inseticidas, como os acaricidas, né? Eu acabei tirando uma dúvida agora do colega. Os acaricidas são basicamente contato, então eles só atuam onde cai a gota ali, na parte próxima de onde caiu essa gota. Outra classificação que nós temos é o inseticida que tem aspecto de profundidade, então ele consegue passar a lâmina foliar da parte adaxial para a parte abaxial, ou seja, da parte de cima para a parte de baixo da folha. Então é comum ali, por exemplo, facilita o controle de ácaros, que ficam mais na parte de baixo, alguns pulgões, que ficam protegidos ali pela folha, né? Na hora que você faz a aplicação, o inseto está na parte de baixo, e aí acaba não sendo atingido pelo inseticida. Alguns inseticidas têm esse efeito de profundidade, então eles conseguem atravessar toda a lâmina foliar, atingindo os insetos que estão na parte de baixo da folha. Então, esses são classificados como profundidade. E o terceiro é o sistêmico. Então, o sistêmico é aquele que transloca via sistema vascular das plantas. Quais são os dois sistemas vasculares das plantas? O xilema, que vocês já conhecem, que transloca água e nutrientes do solo para a parte de cima da planta, e também o floema, né? O floema ele transporta ali fotoassimilados e metabólicos ali por toda a planta. Então, o floema ele tem um fluxo ali em toda a planta e geralmente vai da folha para as outras partes, né? Por exemplo, um tubérculo de batata, o floema é que traz ali os metabólicos da fotossíntese, por exemplo, como o carbono, e leva lá para encher o tubérculo da batata, por exemplo, tá? Então, o inseticida, ele transloca na planta inteira, via xilema, via floema. Então, se você aplica lá na folha, você vai controlar os insetos que estão atacando a raiz, por exemplo, tá? Então, esse é um produto sistêmico. Então, são essas três classificações em relação à planta. Contato, quando atua somente ali próximo da gota e na gota. Profundidade, quando atravessa a lâmina foliar de um lado para o outro. E sistêmico, quando transloca via xilema e floema para toda a planta. Tá ok? Pegaram essa parte aí? Posso dar sequência? Só autorizar aqui o Kaique. Então, vamos continuar, tá? A classificação dos inseticidas, quanto aos mecanismos, né, e as moléculas, nós temos a classificação dos inseticidas via organosintéticos. Ah, professor, o que é um inseticida organosintético? Então, tem dois termos aí bastante interessantes. Organo, que é de orgânico. O que é uma substância orgânica? O que nós estudamos lá na química orgânica? Na química orgânica, nós estudamos compostos à base de carbono e hidrogênio. Então, todos os inseticidas organosintéticos, eles têm carbono e hidrogênio, ou seja, eles são orgânicos, e eles são sintetizados pelo homem, tá? Então, o homem identificou aquelas moléculas, isolou e produziu em laboratório, potencializou aquelas moléculas do ponto de vista tóxico. Então, o inseticida organosintético é um inseticida produzido em condições controladas pelo homem, e que tem na sua constituição carbono e hidrogênio, tá? Então, são os inseticidas produzidos em laboratório. Exemplo desses inseticidas são os clorados. Então, falei para vocês, o primeiro inseticida, o DDT, foi utilizado lá na Segunda Guerra Mundial, controlar piolho, e também começou a ser utilizado para controlar insetos nas lavouras, né? O DDT, ele foi proibido lá em 1950, em 9 por aí, 55, 59, devido à alta toxicidade que ele tinha para seres humanos, né? Então, o DDT ele foi abolido ali, o uso do DDT. Os clorados também são representados ali pelos ciclodienos, tá? Então, são inseticidas antigos. Eu vou passar para vocês depois mais características desses produtos.
Além dos clorados, nós temos os fosforados, organofosforados, nós temos os carbamatos, os piretroides e outros organosintéticos, tá? Então, vamos falar um por um. Além disso, né, desculpa, a gente tem os de origem natural. Então, origem vegetal, nós temos a nicotina, que é a base do fumo, né? Eu vou falar para vocês características desses produtos. A azadiractina, que é a base da planta de nim, que é um arbusto, e o piretrume e piretrina, né, que é a base ali de plantas como cravo de defunto, tá? A piretrina natural. Outros inseticidas de origem natural, os de origem microbiana, as lactonas macrocíclicas, que são as avermectinas, utilizadas ali para controle de zoonose em animais, né, principalmente ali berne, carrapato. Os bacilos thuringienses e suas toxinas, é uma bactéria do solo, que também é utilizada em plantas de forma transgênica, e as espinosines, que por muitos anos aí têm sido as principais moléculas utilizadas no controle da lagarto cartucho no milho, né? É a família lá do Tracer, que eu vou falar para vocês. Então, vamos começar a falar sobre esses produtos. A primeira classe que eu falei é o inseticida clorado. Então, as características gerais desses produtos, além de ser organosintético, que tem carbono e hidrogênio, eles têm o cloro, né, na estrutura química da molécula. Esses produtos, eles são muito insolúveis em água, então esse é um problema, né, é difícil você dissolver em água o pó, então por isso que você aplica na forma de pó, você não aplica ali na forma de água, né, então vocês vão ver que são produtos ali à base de pó, mas eles são altamente solúveis no tecido gorduroso. Então, tecido gorduroso, a nossa pele, a cutícula do inseto, ele tem muita gordura. Então, ele não dissolve em água, porém, em contato com a pele, ele penetra facilmente. Ele consegue penetrar tanto nos insetos, como também no nosso organismo, tá? Isso é um problema. É o que nós chamamos de lipofílicos. Ele tem atração ali pela gordura, né? Então, ele penetra fácil ali na pele. Eles têm moderada alta toxicidade para mamífero, então esse é um problema, né? Naqueles testes que a gente mostrou na aula passada, que nós determinamos a DL50 para mamíferos, eles apresentam moderada a alta toxicidade para esse grupo de mamíferos, tá? Então, por isso que eles foram proibidos também. Eles são muito persistentes, então, no ambiente, eles possuem baixa reatividade, principalmente com água, são poucos voláteis, então eles não dispersam na atmosfera, e eles são pouco solúveis em água, né? Ou seja, eles são muito persistentes no meio ambiente também. Apresentam amplo espectro de ação, então eles vão controlar aquela praga, mas eles vão controlar também todos os micro-organismos de solo e também os inimigos naturais. Então, isso não é interessante do manejo integrado de praga, né? Onde nós preconizamos a utilização de inseticidas seletivos e que não tem impacto ali na comunidade de micro-organismos do solo, que são responsáveis ali pela quebra da matéria orgânica e disponibilização de nutrientes para as plantas. Então, produtos pouco seletivos, como os clorados, eles não são recomendados do ponto de vista agronômico, né? É por isso que boa parte deles, ou quase 100% deles, não tem mais uso na agricultura. Eles são não sistêmicos, agora você sabe que essa classificação não sistêmica, então eles são produtos de contato, eles não translocam na planta via xilema e via floema, tá? Ou seja, eles não são sistêmicos. E são inseticidas neurotóxicos. Eu vou falar na próxima aula para vocês que inseticidas neurotóxicos são aqueles que atuam nos neurônios, né? No cérebro. Então, eles, 80% dos inseticidas, incluindo os clorados, eles atuam ali no sistema nervoso central. Nesse caso aqui, atua a nível de neurônios. Professor, me dá exemplo de produtos inseticidas clorados, tá? Então, o DDT, que eu falei para vocês, foi introduzido lá na Segunda Guerra Mundial, em 42. Ele possui uso médico no controle de piolho e outras verminoses, e também utilizado para controle de inseticidas, controle de insetos, né, como inseticida na parte agrícola. Ele é um produto que foi banido mundialmente e ainda é importante no controle de vetores. Eu acho que todo mundo aqui já conhece o DDT. A gente fala do fumacê aí quando passa na roupa, controle do mosquito da dengue.
Então, nada mais é que o DDT, tá? Ah, professor, então tem que esconder debaixo da cama, jogar uma coberta em cima de mim para fugir do DDT? Não, então a dose ali é muito baixa, tá? Então vocês podem ficar tranquilos, a exposição é muito baixa. Eu falei para vocês na aula passada que os inseticidas, eles têm efeito cumulativo, né? Eles não têm ali uma toxicidade aguda muito alta. Então, geralmente, eles vão acumulando durante anos e anos, principalmente naquelas pessoas que manipulam muitos produtos, e acabam ali originando algum daqueles problemas que eu falei na aula passada, né? Como, por exemplo, a multiplicação desordenada das células, que culmina ali com casos de câncer, né? Que tem alguns estudos mostrando a associação de muita exposição ao inseticida com casos de câncer. Então, não é o fumacê que vai fazer você ter câncer, tá? A exposição de vocês é muito baixa. Aí o cara que opera o fumacê, aí sim, tem que tomar mais cuidado, né? O risco toxicológico dele tem que ser baixo, principalmente em questão do uso do EPI. O BHC, que é um derivado ali do DDT, é um pó seco também para uso doméstico, um inseticida utilizado ali para controle de formiga, barata, insetos domésticos, né? O uso está proibido desde 85. Aqui é a molécula do DDT, então nós temos aqui as moléculas de cloro nas extremidades e aqui os anéis benzênicos, né, constituído aqui de carbono e hidrogênio. Então, o DDT vem de dicloro, que é as duas moléculas aqui de cloro, difenil, que são dois anéis benzênicos, dois anéis fenólicos, então difenil de 2, tricloroetano, então aqui um composto etano com 3 moléculas de carbono na extremidade, ou seja, tricloroetano. E por fim aqui os ciclodienos, que são um grupo amplo, né, com alta toxicidade em mamíferos, são produtos aí classificados como extremamente tóxicos, tarja vermelha, como mostrei lá na aula passada. Exemplo desses produtos são o aldrin, o dieldrin e o endosulfan. Então, o endosulfan ele foi abolido aí há alguns anos, tá? A gente tem algumas autorizações para uso restrito, como para percevejo de castanha no milho, no Rio Grande do Sul, e não sei se esse produto voltou ao mercado, tá? Se ele está permitido ou não. Até então ele estava proibido. Teve algumas portarias solicitando a liberação dele para uso, tá? Não sei se foi aprovado. Os clorados de uso ainda permitidos no Brasil, então, são acaricidos, o dicofol, que é o queltane, para controle de ácaros, o DDT no controle de vetores, usa a cargo da SUCAM, que é a Superintendência de Controle de Zoonoses, e o endosulfan, que é o tiodan, no cafeeiro, no algodão, no cacau, na cana e na soja, para controle de pragas de solo, né, como percevejo, cigarrinha, cigarra, né, no caso do café, entre outras pragas. Então, os clorados são moléculas antigas, moléculas muito tóxicas a mamíferos, de alta persistência no ambiente. Então, são moléculas ali que boa parte já foi abolida ou está sendo abolida do uso comercial. O segundo grupo é o grupo dos fosforados, organofosforados. Então, vem de fósforo, né, e carbono e hidrogênio. Então, são 30% a 40% de todos os inseticidas que têm registro hoje no mercado nacional, eles são classificados como fosforados ou organofosforados, tá? Eles são mais tóxicos para vertebrados do que os clorados, então também tem uma preocupação muito grande em relação ao manuseio desses produtos a campo, são produtos de alta toxicidade. Eles podem ter atividade sistêmica em plantas, tá? Então, o caso ali do forato, ou seja, ele transloca ali via xilema e floema, ou também pode ser translocado no corpo dos animais pela corrente sanguínea, dentre outros, tá? Exemplo ali é o triclorfon, que tem essa atividade aí, sistêmica em animais. Eles são quimicamente estáveis e não são persistentes. Então, aquela toxicidade, aquele cuidado que nós temos que ter com o fosforado na hora de manipular, porque ele tem alta toxicidade, por outro lado, do ponto de vista ambiental, a classificação ambiental dele já não é tão preocupante, porque eles são pouco persistentes no meio ambiente, tá? Eles são rapidamente degradados. Eles foram sintetizados pela Bayer na Alemanha na década de 30, então lá no início da década de 30, a Bayer começou a produzir esse produto,
esses organofosforados, esses fosforados. E hoje, para vocês terem uma ideia do potencial dessa empresa alemã, que atua na área de fármacos, na área agrícola, a Bayer simplesmente comprou a Monsanto pagando à vista, né? Uma transação aí na casa dos trilhões de dólares. Então, a Bayer hoje é detentora da marca Monsanto, né? Desde alguns anos atrás aí. Então, uma das gigantes aí da agricultura e também considerada uma das melhores empresas para se trabalhar. Então, sempre que você, terminando o curso aí, eu sempre sugiro a vocês montarem um bom currículo, né? E deixar aí com seus colegas que atuam nessa empresa, uma excelente empresa para trabalhar. Inseticidas neurotóxicos atuando a nível de sinapse. Então, eles não atuam a nível de neurônio, eles atuam a nível de sinapse. Eu vou explicar para vocês o que é sinapse, mas é a fenda que existe entre um neurônio e outro. Então, é por onde passa o fluxo nervoso. A gente tem alguns neurotransmissores. Dentre esses neurotransmissores, um dos principais é a chamada acetilcolina, né? E aqui, no caso, a enzima acetilcolinesterase, que atua nesse fluxo aí de um neurônio para o outro. Professor, como é que é a molécula desse organofosforado, né? Então, ele possui ali o ácido fosfórico, que é essa molécula aqui com fósforo, oxigênio e hidrogênio, ligado aqui a uma estrutura geral que a gente chama de fosforado, né? Que é derivado do ácido fosfórico. E na cadeia lateral, nós temos aqui, que é o R, né? Sempre que tem um R aqui, é a cadeia lateral. Essa cadeia lateral, ela é formada por metano ou etano, tá? Então, nós temos ali o metil ou etil, ou seja, um ou dois carbonos aqui ligados nessa molécula da cadeia lateral. E aqui um grupo migrante, né, que pode vir de outra molécula e se ligar, formando ali uma cadeia de fosforados. Pessoal, me dá alguns exemplos de produtos fosforados que estão no mercado, tá? Então, o diclorvós, o malation, que é bastante utilizado, o disulfiram, o clorpirifos, o paration, são exemplos de produtos comerciais da classe de fosforado. Lembrando que 30% a 40% de todos os produtos comerciais são pertencentes a esse grupo de fosforado. Muito tóxico a organismos vertebrados, a mamíferos, mas baixa toxicidade para o meio ambiente. São exemplos de utilização na agricultura, né? Proteção de grãos armazenados. Aí nós temos o fenitrotion, que é o sumition, e o pirimifos metílico, a actélico. Então, a actélico, em combinação com cobiol, são dois produtos ali utilizados no controle de pragas de grãos armazenados, principalmente na produção de sementes, né? Os acaricidas não sistêmicos, que são o diazinon e o etion, para controle de ácaros. Aqui um exemplo de um ácaro, que é uma praga importantíssima da citricultura, também chamado de ácaro da leprose, né? Então, causa esses danos aqui nos frutos. Então, uma das pragas mais importantes, se não a mais importante, dos citros, né? O ácaro da leprose. Mais alguns exemplos, nós temos granulados sistêmicos. Eu falei da formulação de granulados, mostrei para vocês como que é constituída a formulação de grânulos, né, na aula passada. Então, são grânulos sistêmicos, são grânulos que são capazes de translocar na planta, tanto via xilema quanto via floema, tá? Exemplos, o florato, que é o grânulo tóxico, o disulfiram, que é o diciston, e o dimetoato, que é o dimetoato, tá? O nome comercial é igual ao nome do ingrediente ativo. Outros que são sistêmicos animais, o tricorfon, que é o neguvon, tá? Para controle de bernes aí na parte animal. Então, aqui a molécula do tricorfon, sinalizando a estrutura de fósforo, né, do organo fosforado. Então, nós vimos os clorados, que foram as primeiras moléculas ali, que são a base de pó, os fosforados, e agora o terceiro grupo, que é o grupo dos carbamatos, tá? Quais são as características gerais do carbamato? Então, eles possuem o mesmo modo de ação dos fosforados, mas eles têm uma estrutura diferente. Então, eles atuam ali na fenda sináptica, que faz a transmissão do fluxo nervoso de um neurônio para o outro, tá? Então, essa quebra desse fluxo nervoso, ou a excitação, ou seja, a translocação rápida desse fluxo, leva à morte ali do inseto. A toxicidade, ela é variável,
Então, um dos problemas dos carbamatos, né, e é comprovado por vários artigos científicos nos Estados Unidos, no Brasil, que eles possuem alta toxicidade a abelhas. E abelhas, elas são importantíssimas na dispersão do pólen, né? Ou seja, na polinização de espécies, e também na dispersão desse pólen entre as plantas. Então, eles são muito tóxicos a esse grupo, que é importante não só para a dispersão de pólen, mas também para a nossa alimentação, através da produção do mel e do própolis, né? Então, as abelhas são muito importantes. Eles são mais voláteis que os clorados, ou seja, então quando você aplica ali numa condição dessa que nós estamos hoje, né, com alta temperatura, baixa umidade relativa do ar, a tendência é que boa parte desses clorados, eles se volatilizem, ou seja, eles são perdidos ali para a atmosfera. Eles apresentam uma lipofilicidade menor do que a dos clorados, né, ou seja, eles não penetram tanto via pele, cutícula dos insetos e pele dos homens, né? E eles também não são bioacumulados. Lembra lá do conceito de bioacumulação que nós vimos na aula passada? Então, à medida que o nível trófico ele aumenta, mostrei para vocês lá, o caso das algas, que receberam resíduo de inseticida das lavouras, absorver as algas, absorver aqueles resíduos de inseticida, os peixes, eles se alimentam daquelas algas, e a água se alimenta dos peixes, né? Então, esse aí é um problema sério que a gente chama de bioacumulação a nível trófico. Rápida degradação, então isso é bacana, né, do ponto de vista ambiental, a rápida degradação no meio ambiente é interessante ali para não acumular nos mananciais hídricos e no solo. Alguns compostos, eles são sistêmicos em plantas e alguns são nematicidas, tá? Então eles são utilizados ali para controlar nematóides no sistema radicular de algumas culturas. Não tem uma eficiência tão grande, tá? Mas controla, sim, o nematóide, reduz ali a taxa de multiplicação ou de reprodução ali dos nematóides. O ácido carbâmico é uma estrutura desse grupo de produtos, né, que é os carbamatos. Então, pessoal, lembra que aqui, lá no fosforado, tinha o fósforo, né? No clorado tinha o cloro. Aqui, carbâmico, que é a base de carbono, tá? Então, esse grupamento central aqui é um carbono com o nitrogênio. Então, todos os carbamatos, eles têm carbono e nitrogênio aí nas moléculas centrais, tá? Então, aqui um derivado, uma estrutura geral de um carbamato derivado do ácido carbâmico. Exemplos de produtos comerciais à base de carbamatos. É o aldicarb, que é o Temic, o carbofuran, que é o Furadan, então também é utilizado ali em suco de plantio, né? O carbaril, que é o Sevin, e o pirimicarb, que é o Pirimor. Então, são exemplos aí de produtos comerciais à base de carbamatos, tá? Para controle de nematóide, nós temos o aldicarb, que é o Temic, o carbofuran, que é o Furadan. Para tratamento de sementes, né, milho, soja, etc., nós temos o carbofuran, que é o Furadan, o carbosulfan, que é o Marshall, e o tiodicarb, que é o Semevin, mais o Larvin. Produtos sistêmicos que translocam ali via xilema e floema. O aldicarb, que é o Temic, o carbofuran, que é o Furadan, e o carbosulfan, que é o Marshall. Aficida específico, que só controla pulgão. Nós temos o pirimicarb, que é o Pirimor. O carbaril, o carvin, o Sevin, de uso geral, tá? São exemplos. E, por fim, aqui dentro dos organos sintéticos, né, antes de entrar nos outros, nós temos os piretroides. Então, o que é um piretroide, professor? Então, piretroides, eles possuem ali, como característica geral, a mesmo modo de ação do DDT, eles atuam ali a nível de neurônio, né, nos canais de sódio, eu vou explicar para vocês melhor na próxima aula. Eles são derivados da piretrinas naturais. Então, a maioria desses produtos, eles são derivados de planta, né? Eu falei para vocês que durante a coevolução, que foram milhões e milhões de anos, as plantas, elas foram evoluindo as suas defesas, algumas defesas químicas, para se defender dos insetos pragas.
Por outro lado, os insetos pragas eles foram se evoluindo, quebrando aquelas defesas que a planta gerou. Então, essa batalha aí de inseto evolui, planta evolui, foi durante milhões e milhões de anos. Nessa evolução das plantas, elas desenvolveram essas substâncias, né, que nós chamamos ali as piretrinas, tá? Que é a base ali dos piretróides. O que o homem fez? Ele identificou aquela substância que estava presente na planta, isolou aquela substância e multiplicou ela em laboratório, né? E às vezes extraiu ela, purificou ela mais. Então, na hora que o homem isola aquilo e multiplica aquilo em laboratório, ele tem um inseticida, né? Que a gente chama de organosintético. Ele é orgânico, sintetizado pelo homem, mas a molécula que deu origem àquele inseticida, ela derivou lá da planta. Tá? Então, é uma molécula potencializada, mais tóxica, que concentra ali aquela parte da planta que era responsável pela sua defesa. Não persistentes, então, eles têm ação por contato, então eles não ficam ali muito tempo no meio ambiente, são poucos voláteis, são lipofílicos, então eles penetram ali pelo exoesqueleto. Então, se ele fosse de contato e não penetrasse pelo exoesqueleto, como é que ele ia entrar no corpo do inseto? Tá? Então, geralmente, ele entra ali via tíbia. Eles também têm ação de repelência de pragas, então o inseticida ele não só mata o inseto, às vezes ele repele o inseto. Então, ele tem ali um odor ali característico que acaba repelindo aquelas pragas, né? Ou causa ali alergia no homem. Então, do mesmo jeito que ele repele praga, ele também pode ter uma ação ali dérmica, causando irritabilidade, né, vermelhidão no homem. Eles são fotoestáveis, tá? Então a luz ele não decompõe o inseticida, piretróide. Por outro lado, quando ele é jogado no solo, ele é lavado e cai no solo, ele é rapidamente degradado ali por micro-organismos, tá? Eles são muito tóxicos a insetos, mas têm baixa toxicidade para mamíferos, incluindo o homem. Então, ele controla bem os insetos, mas, por outro lado, ele não causa tanta toxicidade ali para o ser humano. Possuem toxicidade para peixes e alguns favorecem o desenvolvimento de ácaros, tá? Então, você aplica lá para controlar um inseto, acaba desenvolvendo ali ácaros. Então, os ácaros acabam aumentando ali e se multiplicando mais. E também os piretróides, eles representam de 20% a 25% do mercado de inseticidas, né? Então, são produtos ali bastante importantes. Exemplos de piretróides são no controle de lagartos, besouros, pulgões, trips, traças e baratas. Nós temos a permetrina, que é o ponce, a cipermetrina, que é o símbolos, a deltametrina, que é o decis e o cobiol, também usado ali no tratamento de sementes, o cobiol junto com o actélico, e o lambda-cialotrina, que é o karatê. São produtos ali que controlam esses grupos de pragas. Os acaricidas, nós temos o fenpropatrina, que é o Danimen, e o bifentrina, que é o Taustar, tá? São acaricidas aí bastante utilizados no mercado. Alguns outros organos sintéticos, alguns deles de relevância, né, bastante utilizados no mercado, mas que eu vou passar mais rápido, são os neonicotinoides, que são os derivados melhorados da nicotina, ou seja, do fumo, né? Então, eles são derivados isolados lá das plantas de fumo. Eles atuam na sinapse, então nos neurotransmissores, né, que é o que nós temos ali de um neurônio e outro, e também são agonistas, né, da acetilcolina, que é o neurotransmissor. Exemplos, o imidacloprid, acetamiprid, tiametoxan e clortianidina, né? São exemplos ali de neonicotinoides. Eles são sistêmicos, translocam na planta, são seletivos, geralmente só controla a praga em questão, não eliminando os inimigos naturais, e eles são eficientes contra insetos sugadores. Os organos sulfurados, que é o propagite, que é um acaricida específico, que é o cartap, os derivados da nereistoxina, que são a toxina de um verme marinho, que é o cartap, principalmente utilizado no tomate para controle da tuta absoluta ou a traça do tomateiro. As feonilpirazóis, que é o fipronil, regente
muito utilizado para controle de formigas, para controle de cupins em pastagens degradadas, pragas de solo em geral, e também utilizado para controle de carrapatos, né, o regente. Outros, os organos estanínicos, né, que são grupos de acaricidas com função fungicida, então também controla doenças, foram introduzidos no final da década de 60, apresentam estanho central à sua molécula e atuam no metabolismo respiratório, né, ou seja, na respiração dos insetos. Os exemplos são a azociclotina, a xirrezactin e o óxido de fenbutatina, né? São exemplos de produtos à base de organos estanínicos. O clofenapi, que atua de forma semelhante aos dinitrofenóis, ele é bem mais seguro a mamíferos, então é uma molécula bem mais moderna, tem a natureza ácida e vem mostrando grande potencial de uso, né, nas últimas décadas, que é o clofenapi. É um produto consolidado. As sulfonamidas fluorinadas, a sulfonamida é o representante do grupo atualmente em uso, é importante em iscas formicidas para controle de formigas cortadeiras e atua no metabolismo respiratório do inseto. Então, vou falar para vocês que, além dos neurônios, né, e das fendas sinápticas, nós temos inseticidas que atuam no metabolismo, na respiração de insetos. As acilureias, que são reguladores de crescimento, então, outros mecanismos de ação atuam no crescimento dos insetos, eles inibem a síntese de quitina, que é esse exoesqueleto externo, duro, formado ali por capas de polímeros, então é bastante resistente. Então, as lagartas e larvas de alguns besouros, eles são controlados pelas acilureias. O diflubenzuron, que é o dimilin, e o triflumuron, que é o alcistin, e outros são exemplos ali de acilureias que promovem ali, que não deixam o inseto crescer, né? Eles atuam ali a nível de exoesqueleto e evitam ali que os insetos eles passam de uma fase para outra. Como outro exemplo, nós temos os juvenoides e os antijuvenoides. Então, os juvenoides ali são hormônios, né, que promovem ali a troca de insta, por exemplo, a pulpa para adulto, é um exemplo, né, ele acaba matando ali o inseto nessa troca. Os antijuvenoides, que é o precoceno, e os equidiosteroides, que é a tebufenozoide e o metoxifenozoide, tá? São exemplos ali de produtos juvenoides e antijuvenoides. Além desses organosintéticos, nós temos os de origem vegetal, no caso ali a nicotina, que é a planta de fumo, né? Então o pessoal extrai a planta de fumo, faz uma calda e aí aplica nas plantas. Nós temos exemplo também da azadiractina, que é o NIM, que vem da Azadirachta indica, que é esse arbusto, né? Bastante conhecido para quem utiliza agricultura orgânica. E nós temos ali as piretrinas naturais, né? Que são a base dos crisântemos, né? Como os cravos de defuntos, por exemplo. Então, dali são extraídos também, a gente fala ali de preparados, né, vegetais, as caldas vegetais, nada mais são que esses plantas trituradas, né, e ficam de molho ali, às vezes por alguns dias ou semanas, e depois são aplicados ali para controle de pragas. Nós temos também os inseticidas microbianos, as avermectinas, que são produtos da fermentação de Streptomyces avermicillus, exemplo ali, a abamectina, que é o Vertimec, e são utilizados ali contra a traça do tomateiro e ácaros fitóficos, né? Então, controla a traça e também controla ali os ácaros fitóficos. Nós temos as espinosinas, que é a base da Saccharopolisfora espinosa, e o espinosade, que é o tracer, tá? Então, são exemplos ali de espinosinas. E, por fim, o Bacillus thuringiensis, né? Que são bactérias que são encontradas no solo. Então, essas bactérias, ela tem uma característica muito interessante. À medida que o inseto ele se alimenta dessa bactéria, ela para no trato digestivo do inseto
e acaba formando lá cristais, né? Então, esses cristais, eles rompem ali o aparelho digestivo dos insetos e acaba provocando ali uma infecção generalizada, levando à morte desses insetos. Professor, por que ele só funciona nos insetos, né, a alta especificidade para insetos e não, por exemplo, não causa dano nenhum ao homem, tá? É porque ele possui diferentes linhagens de BT que produzem diferentes toxinas, mas elas só produzem naquela característica daquele grupo de inseto, naquele pH, às vezes naquele grupo que liga ali a parede do intestino dos insetos. Eu vou mostrar para vocês que ele é muito específico. Então, quando a gente alimenta ali de uma planta que tem BT ou de uma bactéria do solo, Bacillus thuringiensis, nós não sofremos mal nenhum, tá? Porque a bactéria, no nosso pH intestinal, ele não forma ali os cristais. Então, cada toxina é específica a um grupo de insetos. Então, tem toxina que controla Lepidoptera, tem outros grupos de toxinas que controlam coleópteros, tá? E tem alguns outros que controlam Diptera. Então, são 3 ordens que são controladas pelo BT. Diptera, coleóptero e lepidóptero, ou seja, borboletas, de forma geral, e mariposas, besouros, da ordem coleóptera, que também são pragas importantes como a diabrótica especiosa, e dípteras, né, que também são controladas ali por esse grupo aí de inseticidas, que é o Bacillus thuringiensis. A fonte de genes para a transformação genética das plantas, então, todas as plantas BTs, elas são desse grupo de bactérias. Então, BT como inseticida é uma formulação que está no mercado há mais de 50 anos. Então, eles pegaram aquela bactéria do solo, identificaram o efeito toxicológico dessa bactéria para insetos, eles isolaram essa bactéria e produziram inseticida, tá? Então, estão vários inseticidas no mercado que são à base de BT. O problema, eles não são tóxicos a humanos, eu expliquei para vocês que o nosso pH ele é diferente do pH do inseto, do estômago do inseto, e também não é tóxico para o organismo não alvo. Então, geralmente, eles controlam aí que as 3 ordens que eu passei para vocês, tá? Tem estreito espectro de ação, então somente 3 ordens, baixa persistência no campo, então não é um produto que causa impacto ambiental, ele não vai parar na água, ele não fica acumulado ali no solo, tem limitações contornadas pelo uso em plantas transgênicas. Então, são produtos geralmente baixa eficiência, são produtos que geralmente controlam somente lagartas nos primeiros instares, ou seja, lagartas pequenas, eles não vão controlar lagartas grandes, e também qualquer condição ambiental que tenha ali algum estresse, seja por falta de chuva, seja um veranico, ou seja também um excesso de chuva, ele acaba afetando ali a eficiência desses produtos, né? Então, são produtos muito técnicos, que são aplicados ali em certas condições, para certo grupo de lagarta, geralmente lagartas pequenas. Não fez a amostragem, não controlou a lagarta no início, a lagarta atingiu o 3º, 4º insta, não adianta mais entrar com produtos à base de BT. O que quero dizer, professor? Que as limitações foram contornadas pelo uso nas culturas transgênicas. Olha que interessante. O homem, ele identificou essa molécula tóxica na bactéria, com o avanço da biotecnologia, e aí vem o mapeamento genético, o homem ele conseguiu isolar qual era a parte do material genético que era responsável pela toxicidade ali, da bactéria ao inseto. Ele pegou, isolou essa parte do material genético, multiplicou isso aí e aplicou nas plantas, no material genético das plantas de milho e de soja, por exemplo. Até que parte da fita do DNA da bactéria ela inseriu na planta e começou a expressar aquela toxicidade que só tinha na bactéria e na planta. A esse fenômeno nós chamamos de planta transgênica, né? É a planta que tem material genético de outro organismo. No caso, uma planta BT, um milho BT, uma soja intacta, ela possui partes do material genético daquela bactéria do solo
que foi encontrada lá no final da década de 90, né, com característica para matar inseto. Então, como ele está na planta, à medida que o inseto vai se alimentando, a lagarta vai se alimentando, ela vai acumulando aquele composto lá no seu estômago e vai formando aqueles cristais. Então, aquela baixa eficiência que ela tinha, que o produto tem, principalmente para lagarta grande, é contornado ali. No caso da planta transgênica, ela controla tanto lagarta pequena quanto lagarta grande. A diferença é que a lagarta pequena, ela come só um pouquinho da folha e morre. E a lagarta grande, ela já se alimenta mais da planta e depois morre. É muito comum um produtor, quando ele compra ali um material que tem transgenia, e ele está muito preocupado com resistência, às vezes ele chama a gente na fazenda e fala, professor, esse produto aqui tem lagarta comendo. Aí eu sempre oriento o produtor. Espera aqui uma semana, se continuar, se você ver que essas lagartas não vão morrer, você faz a aplicação do inseticida. Mas vamos esperar um pouquinho para verificar se elas vão morrer, que às vezes elas começam a se alimentar, aquele produto vai acumulando no organismo dela, vai atingindo uma quantidade que vai controlar somente no segundo, terceiro insta, né? Então é bom a gente ir acompanhando mais um pouco, se a gente tem condição, se não atingir o nível de dano ainda, até fazer a aplicação do inseticida, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, tá? Eu vou parar aqui a gravação.